Olá, muito boa tarde. A TV Alice transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Assistência Social, presidida pela deputada Raquel Lessa. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes e o público que nos assiste pela TV Alice. Uma boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional. Agradeço desde já a presença dos senhores e senhoras nessa tarde, nessa comissão. Eu quero aqui cumprimentar a nossa deputada Camila, que faz presente e participa da nossa comissão. Neste momento, eu cedo a palavra à deputada Camila para fazer os cumprimentos, saudações iniciais. Obrigada, deputada e presidenta. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Desejo uma excelente reunião e estamos aqui à disposição para contribuir nos debates. Isso. Informo que a ata da 2ª reunião ordinária encaminhada aos membros desta comissão não houve nenhuma manifestação ou solicitação de retificação, portanto, a ata aprovada. Dispenso, neste momento, a leitura da ata da 3ª reunião ordinária, conforme o regimento interno, e encaminho por e-mail aos membros da comissão para avaliação e aprovação. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício 104/2023 do excelentíssimo senhor deputado Lucas Polese, justificando a ausência da 3ª reunião ordinária realizada no dia 3 de julho de 2023. Ciente, a secretaria para incluir no relatório mensal de frequência do parlamentar após arquivo-se. Projeto de lei 114/2023, de autoria do deputado Deninho Silva, dispõe sobre a profissionalização e reinserção no mercado de trabalho de pais ou responsável por pessoas com deficiência, em caso de falecimento dessas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ciente, eu designo a relatoria para a deputada Camila na proposição recebida. Presidente, só uma questão. Eu relatei essa matéria que tramitou na Comissão de Direitos Humanos. Será que eu posso relatar em 2 comissões? Fica a dúvida, a gente, se não tiver problema, eu posso relatar também, aqui nessa comissão. Eu acho que não tem, não. Alguém possa nos orientar? Acho que não tem ninguém da Procuradoria aqui, né? Segue, deputada, na pauta, eu confirmo com a minha assessoria. Qualquer coisa, a gente volta nesse ponto. Pode ser? Pode. Aí, chegou um procurador. Chegou um procurador aqui para nos salvar. Oi. Em outra comissão? Então, a deputada Camila vai relatar. Cadê o projeto de lei? É o projeto 114, eu vou enviar. Vai ser, tá, na próxima sessão. Ótimo, combinado. Na próxima sessão, dia 14? Está 4 do 9, 4 do 9, 4 de setembro. 4 de setembro, é. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. É você. É você. Proposições distribuídas aos senhores deputados. É o projeto, né, de lei 114/2023, de autoria do deputado Deninho Silva. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. É o que consta do expediente do dia, deputado. Neste momento, nós iremos ouvir a senhora Mayra Loyola Gama Quintais, que é assistente social, mestre em sociologia, especialista em política social e saúde coletiva,
é escritora com recente lançamento, o livro Conflito com a Lei na Perspectiva do Adolescente. A Mayra apresentará ao colegiado e ao público que nos assiste pela TV Alice, como a sua área de atuação, né, bem como nos apresentará também o seu livro. Então, nós vamos chamar a nossa querida Mayra para fazer a sua apresentação aqui na nossa comissão aqui. Vamos usar. O que você quer fazer? Quer sentadinho? Você vai apresentar alguma coisa ou não? Não, né? Vai falar. Aqui. Obrigada. Falando baixinho, como é que é? Não, pode falar. Normal? Vê o som. Fala um pouquinho. Vai, fala. Oi, boa tarde para todos. Então, quero agradecer. Quer falar mais alto? Pode Tá, falar. quero agradecer muito. Tá, é falta de hábito. Não, tranquilo. Então, boa tarde, né, a todas e a todos presentes. Hoje, assim, muito importante agradecer muito a deputada Raquel Lessa, a deputada, né, Camila Valadão, que tanto eu gosto e acompanho, né, toda a jornada de vocês, né, mulheres empoderadas e que só dá alegria mesmo para mim, né, enquanto mulher. Então, assim, falar da minha trajetória enquanto assistente social é muito bom falar de si, né? Falar de tudo que a gente vai passando, né, na vida, para se formar, para estar aqui até, né, a chegada do meu livro. Então, assim, para mim é muito bom, muito satisfatório. A assistência social para mim é algo, né, muito importante, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui fazer o serviço social, já estava com 34 anos, com os meus filhos, né, grandes. E aí pensei, se eu começar o serviço social e eu não gostar da graduação, não vou ficar insistindo 4 anos não, né? E aí foi algo muito importante na minha vida, porque eu realmente me apaixonei demais pelo serviço social, por toda a causa, né, da assistência social, como política pública. E aí fiz a graduação, falei, agora eu tenho que ganhar tempo, né? Fui logo fazer a pós, já fui fazer outra pós, e aí, trabalhando no CREAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, eu fui trabalhar com violação de direitos e, posteriormente, fui trabalhar com medida socioeducativa, né, com adolescentes em conflito com a lei. E eu não tinha, né, um conhecimento tão grande sobre esse campo. Eu falei, nossa senhora, como assim que eu vou trabalhar com adolescentes, né, em conflito com a lei, com algo tão assim, tão sensível, né, com adolescente. Eu tenho que entender um pouco sobre a adolescência, eu tenho que entender um pouco sobre adolescente para entender, né, todo o mundo que ele vive. E aí, através disso, né, eu precisei fazer e sentir por mim mesmo, fazer uma pesquisa maior com os adolescentes. E, paralelo a isso, já trabalhando enquanto assistente social, né, tudo junto e misturado. E aí, nisso, eu falei nossa, preciso fazer, né, no caso, a pesquisa com esses adolescentes, e comecei a fazer uma pesquisa mesmo por conta própria, para poder eu entender como eu iria atuar como assistente social no acompanhamento junto com outros profissionais de outras áreas. E aí, através desse estudo, eu comecei a me aprofundar mais. Eu falei assim, bom, eu tenho que estudar mais, eu preciso mais da parte teórica, né, para poder eu me desenvolver enquanto assistente social no acompanhamento desses adolescentes. E aí, através daí, eu falei assim, não, eu preciso fazer um mestrado, então. E fui fazer uma pesquisa e me aprofundei mais ainda nessa pesquisa para entender como lidar com esses adolescentes e com tudo que perpassa a vida deles. E aí, através disso, eu fiz minha dissertação de mestrado, né, da pesquisa, e agora, finalzinho do ano passado, eu fui chamada convidada para fazer um livro pela editora Dialética
sobre a minha dissertação, e eu falei, gente, por que não? Porque meu pensamento era, eu preciso atingir outras colegas, assistentes sociais, para entender, outros profissionais e a sociedade, para entender como é importante compreender mesmo o mundo dos adolescentes para poder fazer um trabalho de qualidade, fazer um acompanhamento de qualidade. Porque a partir do momento que você, enquanto profissional, você discrimina, tem preconceitos, não entende, né, a fundo a lei, né, no caso o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a lei do IASES, você não vai conseguir. Eu não posso trabalhar enquanto senso comum, eu tenho que fazer algo que realmente seja, né, enquanto política pública, algo diferente na vida desses adolescentes. E aí eu falei assim, então o livro é uma forma de disseminar mesmo a pesquisa, né, que chegue mais aos adolescentes e aos profissionais. E aí veio o meu livro, né? Então, assim, o livro é muito importante para mim, sabe? O livro é fruto de muito estudo, de muita pesquisa. Eu vou dar continuidade, né? Já fui na UFES conversar para, né, que dia que vai ter o processo seletivo para poder dar continuidade no doutorado, porque eu quero continuar com essa pesquisa e estou cheio de projetos, né, na minha cabeça de como dar continuidade. E aí o livro eu fui convidada, fiz o lançamento dia 29 de julho na Multivix de Vila Velha, e no dia 14 de junho, depois disso, eu fui convidada para fazer o lançamento dele na UFES, né, no 9º Encontro Internacional de Política Social. E para mim foi muito importante, porque você poder falar sobre a importância real do acompanhamento desse adolescente no CREAS, mesmo, não é fazer os protocolos que a justiça pede, né? Que chega o processo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não. É você entender como esse adolescente vive, aonde ele vive, tem que fazer todo o acompanhamento com a família, de fato, não somente aquilo que é pontuado, sabe, pelo juiz, né? E não é fazer caridade, não é nada disso. É realmente entender a vida daquele adolescente e estar, né, acompanhando, ele tem que estar na escola, tá? E aí, ele consegue entrar nessa escola? Consegue se matricular? É fácil. Tá na lei que tem que se matricular. Ele consegue se matricular? Né? 100% deles, 100% estão matriculados? Tá. E a frequência desses adolescentes? Então, isso tudo é algo que eu estou estudando agora, estou pesquisando mais para dar continuidade e poder realmente, através do esporte, né, ele tem que estar na escola, ok, mas o esporte, tudo que esse acompanhamento ser mais eficaz na família. Lógico, tem a prevenção antes que tudo aconteça, né? Mas depois que ele já está em acompanhamento, né, que ele praticou um ato infracional, o que aquilo perpassa? Em meio aberto, tá, gente? Eu nem sei se eu falei, porque me embolei um pouco. O adolescente, ele comete um ato infracional. Então, quando ele comete um ato infracional, dependendo do ato infracional, né, que ele cometeu, o juiz vai determinar uma medida socioeducativa, que pode ser meio fechado, pode ser, né, meio aberto. No caso desses adolescentes, que eu acho que eu não falei essa parte, é sobre os adolescentes que estão em acompanhamento no CREAS, que estão em medida socioeducativa em meio aberto, que é liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. No caso da minha pesquisa, que eu me aprofundei, foi sobre os adolescentes, né, em liberdade assistida, em prestação de serviço continuado, mais ainda na liberdade assistida. Né, essa liberdade assistida que é os que eles estão sendo acompanhados no CREAS, né, que eu falei no início. Então, assim, tem que ser algo mesmo eficaz, para que esse adolescente se ressignifique a vida dele, que esse adolescente realmente possa, né, responder na justiça, que ele precisa, né, tudo que ele vai acompanhando ali no CREAS, a gente tem que responder na justiça. Tá, ele realmente compreenda o ato infracional que ele cometeu, compreenda que ele causou mal à sociedade, ele vai responder por isso, porque não não dá nada não. Dá sim, ele vai perder a liberdade dele, ele vai ter que estar a tal horário em casa, ele vai ter que estar matriculado na escola, ele tem que estar frequentando a escola, tem várias, né, coisas que ele tem que fazer, que isso
é o diferencial para a vida dele, né? Não é que não dá nada. Então, dá, e é isso que é o que ele tem que responder, né, ali através do acompanhamento. Então, assim, eu acho muito interessante, sabe, ter esse olhar, né, no caso dessa comissão, ter esse olhar para esses adolescentes, para que ele realmente esteja fazendo o acompanhamento devido, né, no acompanhamento devido que ele tem que fazer, e que os profissionais que estão lidando com esses adolescentes ali no acompanhamento mesmo, que eles entendam a importância de estar fazendo um acompanhamento mais preciso, sabe, mais cuidadoso mesmo, e que não seja somente fazer um acompanhamento pelo acompanhamento. E eu acho que isso tudo vai fazer muita diferença no desenvolver desse adolescente, né? E que ele possa ressignificar a vida dele realmente e não cometer novamente um outro ato infracional. Tá? Então, tá? Não sei se deu para entender, mas é isso. Então, assim, eu queria mesmo finalizar falando isso, sabe? Como é importante que o adolescente, ele fazendo esse acompanhamento e ressignificando, né, a vida dele, que isso esteja perpassado, né, pela escola, ele está matriculado, as relações sociais que ele, né, está presente na vida dele, e um esporte, sabe? Que eu acho que assim foi um importante, que até que me chamou a atenção quando eu fui iniciar essa pesquisa, que foi um adolescente que estava, logo no iniciei, né, o acompanhamento dele, que me chamou a atenção até para eu aprofundar na pesquisa, foi esse adolescente. Ele veio para mim e falou assim, tia, eu sabia qual o ato infracional que ele tinha cometido, né? Ele falou assim, tia, eu não quero ir para a escola, estou com vergonha, eu não quero ir mais para o instituto que eu estava fazendo, meu esporte de tarde, que eu estou com vergonha, eu não estou. E aí? Né? Eu falei assim, o que você... Aí a gente tem que fazer um plano individual de atendimento, né? E o plano de atendimento familiar. Através desse plano individual de atendimento, ele foi me passando, né? Não foi em primeiro atendimento, nem o segundo, nem o terceiro, ele tem que ter vínculo, né? E aí ele falou, eu fazia bodyboard e lá no Instituto Neymara Carvalho, lá em Vila Velha, e eu, depois disso que aconteceu comigo, estou envergonhada, porque os meninos sabem, tem outros meninos que moram no mesmo bairro, né? E eu não voltei mais lá, e eu acho que eu não vou poder fazer mais. E aí eu falei assim, não, peraí. E aí eu fui lá, sabe? Lógico, o Neymara Carvalho já era minha fã, né? Óbvio. Eu procurei ela e o instituto dela, enfim, expliquei, né? A partir dali, ele teve, não que ele não tivesse, né, a porta aberta, mas eu já fui levar a vida dele, a história dele, né, deu aquele empurrãozinho, e aí eu falei, não, vem aqui com ele, para ele conversar com a gente. Nisso que ele foi conversar, ele retornou para o instituto, eu fiz todo o acompanhamento com ele, sabe, enquanto assistente social do CREAS, e ele, no próximo ano, ele foi vice-campeão de bodyboard, lá no Havaí, sabe? Então, assim, a minha ideia é isso, gente, é colocar esses adolescentes, fazer um acompanhamento bem feito e que ele tenha o esporte junto e que o acompanhamento seja efetivo mesmo, que eu tenho que acreditar que, né, que pode dar certo. Tá certo. Obrigada, tá, gente, pela atenção. Eu quero aqui agradecer, né, a Mayra pelo exemplo aí que você deu da sua vida, primeiro pelo exemplo de vida, né? Já casada, teve coragem e determinação para estudar, com filho pequeno. Hoje ela já é avó do Miguel, né? Verdade. E continuou, quer fazer doutorado. Então, assim, isso que você está mostrando aqui para a gente é um incentivo para as mulheres, para os homens, né? Que se a gente tem um sonho, que a gente vá buscá-lo. E você fez isso, né? E chegou até, gente, olha, escrever um livro. Além de tudo, escrever uma história aqui, né? Que vai ficar aqui registrado esse livro aqui. Então, Mayra, eu só tenho que te parabenizar, sabe, pelo seu trabalho, pela sua vontade, pela sua determinação, pela sua coragem e de acreditar, né? De acreditar. Ai, obrigada. Obrigada, ganhei, Camila. Depois nós vamos tirar uma foto juntas com o livro. Mas, assim, de acreditar que
Eu acredito no ser humano. E a gente não pode perder a esperança de acreditar no ser humano. E quando a gente tem adolescentes em conflito com a lei, é muito difícil. Você falou uma palavra aqui que é uma palavra-chave. É melhor a prevenção, né? Tudo é melhor a prevenção. Eu falo na saúde, e a gente está falando aqui do social, aqui, de um problema social, e que é melhor a prevenção. A gente tem as famílias, às vezes, muito desestruturadas, né? Eu acredito que a gente precisa investir nas famílias, a gente precisa investir na religião. O que eu falo é da gente ter um Deus, né? Ter o Deus, acreditar e ter fé. Porque eu acho que a fé é muito importante em todas as ocasiões da vida. É na hora que você está na situação de saúde, a fé te salva mesmo, ela a fé liberta de muitas coisas. Então, eu acho que a prevenção é a gente ter uma família estruturada, né, ter os instrumentos do governo, né, os equipamentos para ajudar, como CRAS, CREAS, isso é muito importante. E, né, assistência, né, nós temos aqui, estou diante de 2 assistentes sociais aqui, né, então, assim, a gente sabe que isso tem um peso muito grande. Então, parabéns mesmo, eu quero aqui cumprimentar seu esposo, que está ali, Marcelo, que está aqui também, ali babando, ali, você falando, ele lá todo feliz, o filho, né, o Maicon, né, que ele é meu primo, porque é casado com a minha prima, Luísa. Então, a gente já tem um parentesco, e o Maicon, eu conheço ele bem, um menino de ouro. E tem o Miguel, nosso queridinho Miguelzinho, que é lindo, maravilhoso, seu netinho, o netinho da Usana, a outra vovó Babona. Então, assim, que aqui seja um local, você pode ficar muito à vontade com a nossa comissão de assistência, para todas as novidades, tudo que você tiver de informação, voltar. Entendeu? Voltar a falar para a gente, porque é uma forma da TV Alice estar aqui, né, as pessoas assistirem, e é uma forma, igual você falou, o exemplo desse menino. Né? Então, eu acredito muito no esporte. O esporte é um instrumento transformador da vida das pessoas. Eu tenho depoimentos de pessoas que transformaram a vida através do esporte. E eu, assim, toda a oportunidade que eu tenho como deputada estadual de investir no esporte, eu tenho investido. Sabe, eu tenho colocado recurso para comprar material de esporte, para incentivar, porque eu acredito no esporte como também uma ferramenta transformadora mesmo. Principalmente quando a gente fala de vícios, né, desse tipo de delitos, essas coisas assim, eu acho que o esporte ele transforma sim. Então, assim, muito obrigada. A comissão está à disposição de você voltar a qualquer hora, só nos falar aí que você tem esse canal aqui para você nos ajudar na comissão. Eu quero dar a palavra à Camila, deputada Camila. Eu quero, presidenta, agradecer. Primeiro, assim, parabenizar a Maíra por essa produção. Parabenizar primeiro pela coragem. A gente sabe que a continuidade de estudos é extremamente desafiadora. Ainda mais a produção de uma pesquisa com um tema tão sensível e tão necessário. Então, eu parabenizo pela continuidade e pela temática escolhida para a produção da sua pesquisa. Que bom que a gente tem uma referência nessa área das medidas socioeducativas. É fundamental a gente ter subsídio teórico e político que contribua com a intervenção dos profissionais. A gente sabe os inúmeros desafios que a gente tem no âmbito da assistência, no atendimento às medidas de LA e PSC, que a gente fala, né, liberdade assistida e prestação de serviço comunitário. Nós precisamos do fortalecimento dessas medidas e por isso a ampliação dos investimentos na política de assistência é fundamental, porque se nós não temos investimento para demonstrar, inclusive, para o judiciário que é possível o cumprimento de medida em meio aberto, que não apenas as medidas fechadas são alternativas para a nossa juventude,
juventude, ou seja, é com investimento é que a gente tem a possibilidade de garantir que esses jovens tenham, de fato, uma medida assistida, né? Uma medida socioeducativa assistida, com profissionais de acompanhamento na escola, na educação, no esporte. E uma coisa importante que eu queria ressaltar: infelizmente, com a desigualdade que nós temos no nosso país, deputada, olha que tristeza. Muitas vezes, uma medida socioeducativa, ela vira uma primeira política pública de inserção para a juventude. Imagina um jovem chegar em uma medida socioeducativa porque não teve acesso à educação. E é a partir da medida socioeducativa que ele é inserido na educação. O jovem chegar numa medida socioeducativa para conseguir ter acesso a alguma atividade de lazer e esporte. Porque antes da medida, nenhuma possibilidade tinha sido oferecida a esses jovens. E essa é uma realidade que os nossos profissionais da assistência lidam todos os dias. Jovens que não tiveram absolutamente nada dentro dessa dimensão preventiva, e a medida socioeducativa, muitas vezes, é uma primeira política pública que chega à nossa juventude, que a gente possa reverter essa realidade, e por isso que produções como a sua contribuem muito para o fortalecimento do nosso Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que, aliás, fez 10 anos no ano passado. Então, viva o SINASE, viva aqueles e aquelas que acreditam que é possível, sim, medidas que deem oportunidade para a nossa juventude. Sábado passado, nós perdemos lá em São Domingos do Norte um grande amigo com um menino de 16 anos, um adolescente, fez uma arma caseira e matou. Um chefe de família, um homem maravilhoso, sabe, trabalhador. Quer dizer, então, assim, tem que ser na educação, tem que ser dando oportunidades para eles se recuperarem, né, para chegar, para a gente ter essa esperança de dias melhores com eles, com certeza, né? Eu quero aproveitar o dia, antes da gente encerrar a nossa comissão aqui, hoje, dia 7 de agosto, é um dia importante para a gente comemorar. Faz 17 anos do dia da Lei Maria da Penha. Então, assim, a Lei Maria da Penha foi criada em 2016 no Brasil e representa um importante instrumento de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Desde então, houve um movimento grande e importante de conscientização sobre a violência doméstica e de gênero. No nosso mandato, nós temos realizado alguns esforços, né, dedicando para combater esse tipo de crime e garantir a proteção das mulheres. Nós fizemos algumas leis, umas viraram leis, outras a gente tem tanta esperança que vai virar uma lei para tentar dar condições às mulheres. Teve uma lei que eu fiquei assim, muito triste, um projeto de lei que eu fiquei muito triste de não conseguir aprovar, era onde a gente ia usar uma porcentagem, tipo 5%, de empregos do governo. Tipo assim, tem empregos no Tribunal de Contas, aqui, fóruns, aonde que tivesse, usar uma porcentagem de 5% para mulheres que sofriam de violência. Porque muitas mulheres, a gente sabe, que fica lá sofrendo aquela violência, talvez chegando à morte, porque ela não tem recurso financeiro, condições financeiras para sair de casa, para pegar seus filhos e falar, tchau para o agressor e ir embora, né? E, às vezes, ela chega à morte, ao feminicídio, e deixa as crianças, deixa tudo. O pai vai preso quando vai, e assim acontece. Então, assim, essa era uma lei que eu queria muito ter aprovado, foi um projeto de lei, mas não, né, foi inconstitucional, a gente fica triste. Mas nós conseguimos aprovar uma lei, a 11.406, que ela determina a adoção de medidas de auxílio às mulheres que estejam se sentindo em perigo em bares e restaurantes. Então, assim, essa lei foi uma lei importante. A Lei 11.410, também, que institui a Política Estadual de Proteção da Vida das Mulheres e o combate à violência doméstica. E um outro, que ainda é um PL, é um projeto de lei,
142/2019, que estabelece o funcionamento ininterrupto das delegacias das mulheres. Já é comprovado que no final de semana há muita violência contra as mulheres. É onde, né, os maridos, homens, às vezes, ou as mulheres, né, vamos fazer a igualdade aqui, às vezes bebem muito, né, ou se drogam, aonde aflora a violência, onde que o estupim fica pequenininho, então aonde mais matam, né, acontecem os acidentes. Então, assim, nós queríamos que a delegacia da mulher ela funcionasse direto. Mas aí, quando o dia que foi aprovado na Comissão de Justiça esse projeto de lei, parece que Brasília aprovou, né, uma lei. Eu não lembro se chegou a aprovar a lei para as delegacias de mulheres permanecerem abertas, né, 24 horas. Então, assim, mas era uma preocupação nossa e que bom que virou lei, né, federal. Nós vamos encerrar, né, a nossa comissão. Eu agradeço a presença de todos e todos aqui presentes, principalmente da Mayra, que esteve aqui e que deu, né, que nos deu essa palestra maravilhosa, mostrou o seu livro e mostrou para que ela veio, né? Isso é muito bacana. Parabéns, como mulher, eu fico muito orgulhosa de ver uma mulher como você, enfrentando todos os obstáculos, mas saindo vencedora. Então, assim, parabéns mesmo. Eu agradeço a presença também do nosso procurador, doutor Vinícius, aí presente, todos aqui presentes, nossa amiga e deputada Camila. Encerrando todos os nossos trabalhos dessa comissão, convido os senhores e membros para a próxima, que será ordinária, no dia 7 de agosto. Não, é botar no 7 de agosto. É dia 4/9, neste plenário. Nosso muito obrigada e boa tarde a todos. Vamos tirar uma foto. A TV Alice acaba de transmitir a reunião da Comissão de Assistência Social, presidida pela deputada Raquel Lessa. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, as redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Alice, mais perto de você.